Olá, seja bem-vindo, pastor Marcos Sondagem. Vamos falar sobre o capítulo 32, sobre justificação, né? É um capítulo extenso, mas ele repete alguns termos que ele já havia falado, né? E ele falou que a principal ideia que nós temos que ter sobre a justificação é que ela é uma declaração de Deus, tá? Ela é uma declaração, Deus que nos declara justo em um novo relacionamento com Deus, né? Então a justificação tem esse caráter forense, tá? Esse caráter de um Deus justo nos declara justos, né? Embora sejamos pecadores, somos considerados como justos pelo juiz inocente, tá? Ele também tem esse fator escatológico, né? Porque ele nos absolve da condenação, ele nos absolve perante o juiz justo. Aí ele vai trazer um pouco ali da ideia do Antigo Testamento de Mefibosete, que ele não tinha nenhum direito de esperar a gentileza do novo rei, mas o rei que o declara justo e o traz em um novo relacionamento, né? Então ele fala que a justificação está sempre atrelado a esse relacionamento. Aí ele vai falar um pouco sobre os meios e o fundamento da justificação. Qual é o fundamento da justificação? O fundamento da justificação é a morte de Cristo, ok? E o meio da justificação é a fé. Então, fundamento, morte de Cristo. Meio, fé. Porque ele disse que a lei não poderia trazer justificação. Pelo contrário, a lei trouxe condenação. A lei trouxe a morte, né? Mas a fé, pela fé, nós podemos ser justificados através do fundamento da morte de Cristo. E aí ele vai falar o seguinte ainda, que a justificação, ela não pode ser feita por nenhum meio próprio, por nenhuma obra minha, por nenhum mérito meu, tá? A obra o fundamento da minha justificação não é nada dentro de mim, tampouco a justiça da minha mente, ou da minha atitude, ou até mesmo minha vontade, mas é a obra objetiva de Cristo, em sua morte. A fé é o meio pela qual a obra de Cristo é apropriada e individualmente dada. Então veja só, ele fala aqui que o fundamento é a morte de Cristo, não é meus atos, não é minha atitude, não é minha vontade, não é meu caráter, mas o meio da justificação é pela fé. E aqui ele vai falar que essa justificação ela pode ser negada, pela visão de Lade, ela pode ser recusada. Então, meu único papel é aceitar a justificação de Deus, né? A declaração da justificação de Deus, né? E a justificação dos pecados subsequentes. Para Lade, a justificação, ela não apenas declara justo pelos atos que eu fiz antes da minha fé em Cristo, mas ela me declara justo de toda a minha culpa do pecado. Então, tanto do pecado presente como do pecado futuro. Eu sou justificado de toda a culpa. E ele fala que a justificação é uma imputação, né? Aquele que tem fé são justificados pelo fato da justiça de Cristo lhe ser imputada, né? E ela tem um caráter, então a justificação tem um caráter de imputação e ela tem um caráter de reconciliação. Porque a justificação nos reconcilia a Deus. A gente não tem como se reconciliar com Deus, segundo Lade. Entretanto, nós somos reconciliados a Deus. Ou seja, Deus que toma a iniciativa de nos reconciliar, né? Então ele fala isso, que a reconciliação é a restauração do homem justificado à comunhão com Deus. Nós só poderíamos nos reconciliar ou termos comunhão com Deus se a gente fosse justo. Porém, não tem como eu me tornar justo. Então Deus vai lá e imputa, Deus vai lá e declara. Uma vez que eu sou declarado justo, eu posso me reconciliar com Deus, eu posso ter comunhão com Deus. Então ele fala que Deus, anota aí, ó, Deus é sempre o sujeito da reconciliação. O homem ou o mundo é o objeto. Então Deus é sempre o sujeito, o homem ou a humanidade é sempre o objeto, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ele fala que a justificação, a reconciliação, né? Ele tem um caráter objetivo e subjetivo. A justificação tem um caráter objetivo e subjetivo. Deixa eu ler essa parte que ele explica melhor do que eu. Na página 620 ele fala assim: a reconciliação
tanto objetiva como subjetiva, é impossível que um indivíduo aceite a reconciliação objetiva como dádiva de Deus, sem ao mesmo tempo experimentar uma reconciliação em seu próprio entendimento em relação a Deus, que o inicia em uma vida santificada, que será levada à sua consumação no dia escatológico, quando Cristo apresentará a Deus os redimidos, aperfeiçoados em santidade. Então ele fala que a reconciliação tanto é objetiva como é subjetiva, ou seja, depende de Deus, mas existe um caráter humano ali, existe uma função ali, entendeu? Uma aceitação humana. E para terminar, os resultados da reconciliação. Para lá, existem dois resultados quando nós somos reconciliados com Deus. O primeiro é que nós temos paz com Deus, nós sentimos paz com Deus. E o segundo, ou seja, nós somos reconciliados com Deus, a gente se sente em paz com Deus. E ele se sente também em paz com o nosso próximo, com o nosso irmão, né? Há uma paz entre os seres humanos, ok? Ele fala assim, uma segunda bênção que provém da reconciliação com Deus é que a reconciliação entre os seres humanos, os quais estavam aliados, né? Então, quando a gente é reconciliado com Deus, a gente fica em paz com Deus, porque a gente não se sente mais pecador diante de Deus, assim, né? Somos pecadores, mas a gente tem livre acesso ao trono da graça, como fala em Hebreus. E a gente também se sente em paz com o nosso semelhante, né? O nosso próximo. Então é isso aí, terminamos aqui o capítulo 32. Aguardo vocês para o nosso próximo capítulo, capítulo 33.